Olá, bem-vindo ao Canhota 10, mais uma edição da nossa entrevista, uma novidade do canal. Já vamos para o terceiro convidado, que vai contar um pouco da sua carreira, vai contar do seu livro que está no forno, né? Não fosse a pandemia, já estaria nos pontos de venda e já estaria nas mãos, principalmente da torcida andreense, e também contando do seu trabalho no site da ESPN, onde ele ouve vários causos, descobre vários jogadores ou ex-jogadores espalhados por aí. Eu estou falando de Vladimir Bianchini, que foi meu colega nos tempos de Rádio 94 FM e de Ritmo do Esporte. Podemos lembrar isso um pouquinho também. Bem-vindo, Vladimir. Obrigado por ter aceitado o convite. O BH, eu que agradeço. Uma grande honra falar com você depois de tanto tempo e relembrar um pouco as histórias da minha carreira, falar também um pouco da nossa carreira, né, que a gente trabalhou junto na 94, é muito bacana e, vai ser um papo muito agradável aí. Mas conta aí, cara, desse livro, né? O Vladimir é torcedor do Santo André, declarado, né? Aliás, você torce só para o Santo André. Os caras tentam me empurrar sangue outro puro. time, mas não... Sangue puro. E aí, ele está contando a saga da conquista da Copa do Brasil de 2004. Eles calaram o Maracanã, né? O título do livro. E tava no forno e veio a pandemia. Vai dar uma segurada, vai lançar digital? Em que fase que está esse trabalho? Então, cara, o problema foi o seguinte, né, PH? Tava tudo bem encaminhado, tava com patrocinadores, eu tinha conseguido as fotos com o Diário do Grande ABC, as coisas estavam caminhando assim para eu lançar provavelmente em abril, né? Com a pandemia, os patrocinadores pararam de responder, também o Diário do Grande ABC entrou em home office, as coisas atrasaram, né, totalmente. Eu também estava com um processo para poder lançar o livro dentro do Salão Nobre do clube, do próprio Santo André, eles tinham me cedido. Agora, né, com uma pandemia que não pode ter aglomeração e tudo mais, eu não vou lançar esse ano. Talvez o que eu estou pensando em fazer, imprimir os livros, vender para as pessoas que vão fazer a pré-venda, tal, para os amigos, mas assim, lançamento mesmo, fazer algum evento só ano que vem, depois que tiver vacina, que as coisas estiverem, né, mais ou menos normalizadas, né, que é o que a gente espera. Mas por enquanto o livro vai ficar do jeito que está, digital, e talvez no final do ano eu consiga imprimir, se eu conseguir a liberação das fotos, que é o que está faltando só. Bom, eu já tive acesso aos originais, né? Então, confesso que já troquei muita ideia com ele enquanto eu lia, né? Eu cheguei nessa parte, tal, não sei o quê, e estou gostando muito. E conta primeiro a ideia, né? E como foi o desenvolvimento? Você conversou com muita gente envolvida nessa campanha histórica e descobriu muita história bacana. Cara, foi muito interessante, porque assim, eu lembro que a ideia de fazer o livro surgiu lá para 2008, 2009, quando eu comecei a frequentar o Memofute, né, que é o grupo de memória de futebol, né, que o pessoal escreve livros, tudo é muito legal. E o pessoal fala para mim, por que você não escreve um livro da Copa do Brasil, do Santo André e tal? Mas na época eu trabalhava com rádio, assim, tipo, eu nunca tinha escrito nada na minha vida, BH, nada assim, nenhuma matéria, então eu não me sentia preparado, eu não me sentia, né, tipo, pronto para fazer um livro. Fiquei com a ideia na cabeça, mas assim, passou, né? Os anos foram passando, tudo mais. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a minha vida deu uma mudança radical. Eu saí de rádio em 2015 para trabalhar com site, comecei a fazer matérias, comecei a escrever. Nisso você começa a escrever, você passa a gostar, começa a entender como funciona o processo. É início aquela ideia que eu tive, né? Aquela, sabe, por que não? Eu comecei a testar. Peguei as entrevistas que eu fazia para o site, e vários jogadores do Santo André eu entrevistei para o site. Mas assim, por exemplo, o Alex, que era zagueiro do Santo André, foi para o São Paulo, foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. Eu fiz uma matéria enorme sobre a carreira dele, né, tal. Eu comecei a testar, falei, por que não? Aí eu comecei a fazer, achei que ficou legal, falei, isso é um embrião de um capítulo. E o primeiro capítulo que eu escrevi foi exatamente a história do Alex, que quando ele chega no Santo André, porque ele se finge de dirigente, os caras dão uma chance para ele fazer, né, o teste e tudo mais, e ficou legal, gostei, falei, acho que Ele avisou para o render. contato do clube, quando te perguntarem, confirma tudo que eu falei. Exatamente. E aí o que aconteceu, cara? Eu comecei a gostar, comecei a fazer, e nisso eu comecei a conversar com os meus amigos da torcida para me ajudarem. E eles, assim, eu tenho amigos que têm um acervo muito grande de jornal, conhecem as histórias.
Eles começaram a me ajudar, eles foram comigo na biblioteca para tirar foto do Diário do Grande ABC, que é o único jornal que tem na região que cobre o Santo André desde que o Santo André existe, né? Desde 67. Então, o que acontece? As coisas começaram a acontecer. Só que nesse meio tempo, desculpa, um dos amigos meus que estava me ajudando a fazer o livro faleceu, cara. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, ele era uma pessoa, ele era novo até, ele tinha 47 anos, mas ele tinha problema de peso e tudo. Quando ele faleceu, eu dei uma desanimada muito grande. Eu já tinha escrito alguns capítulos já do livro. É o Bindi? Não, o Bindi, ele é um pouquinho, ele faleceu um pouco antes, mas é um amigo meu torcedor do Santo André. Mas foi uma situação idêntica do Bindi, idêntica. O cara, só que ele era um pouquinho mais velho que o Bindi, né? O Bindi acho que tinha 30 e poucos anos na época, né? Cara, na época eu desanimei. Aí passou um tempo, tal, conversando com os meus amigos, tal, entrevistei mais uns jogadores do Santo André para o site, não para o livro. Eu pensei, falei, caramba, pô, eu tenho que continuar isso aí. Ele ia ficar muito feliz de saber que eu tava com o livro e tudo mais. Eu animei de novo para escrever o livro. Em 2017 eu retomei com tudo o livro, né? Depois da morte dele, uns meses depois da morte dele. Comecei a pegar contato de um, contato do outro, e fui ligando para todo mundo, cara. Eu consegui conversar dos campeões, dos 18 jogadores que estavam no Maracanã, eu conversei com 16. Dos titulares eu falei com 10. Só um que não quis dar entrevista, que foi o Nelsinho. Não sei porquê, ele falou, não quer. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Mas de resto, todo mundo, cara. Eu só não consegui falar com o presidente da época, que era o Jairo, porque o Jairo faleceu no meio do processo do livro. Quando eu comecei a escrever e a fazer as entrevistas, o Jairo faleceu. Ele já estava doente e tal. Mas assim, de resto, cara, todo mundo. Então foi muito legal. Fui escrevendo, usando tempo livre, férias, final de semana. Foi um processo longo, assim. Eu acho que eu demorei... Porque, assim, teve idas e vindas, né? Não foi uma coisa contínua, né, BH? Não foi uma coisa que eu cheguei, todo dia eu fazia 2 horas, todo dia eu fazia 3 horas. Tinha dia que eu fazia pra caramba, tinha dia que eu não fazia nada, às vezes ficava um mês sem escrever, sem entrevistar. Só que, por exemplo, algumas férias que eu peguei, eu picotava em duas partes. 15 dias numa época, 15 dias na outra. Uma eu, às vezes, viajava, passeava, na outra eu fazia o livro. Então, eu consegui terminar praticamente o texto no começo desse ano. Aí eu... Porque assim, você vai entrevistando, as pessoas falam, mas entrevista fulano, entrevista ciclano. E cara, não vai parar nunca. Daqui a pouco o livro vai ficar uma bíblia. E assim, eu tava com medo de também perder aquela coisa do gancho narrativo. Eu tentei fazer um livro mais do que assim, informativo, que fosse gostoso de ler, que você pegasse o livro, tá muito você sendo... bom. Obrigado, velho. Era a minha intenção. Eu tentei Porque fazer um livro direto. você vai costurando as histórias na cronologia da conquista. Mas Exatamente. não é aquela coisa, jogou, ganhou, perdeu, avançou. Costurando essa caminhada, tem os causos, tem as histórias, os jogadores. Que nem eu gostei muito da... Não podemos ficar dando muito spoiler aqui, mas também outro jogador que foi contratado num golpe de sorte é que tinha o volante Careca e o atacante Anderson Careca. Isso, E um foi na carona do outro, né? O diretor, que é o Sérgio do Prado, ele ligou pro Careca, Anderson Careca, que é o atacante, ele ligou pro volante Careca achando que ele estava falando com o atacante. Aí, quando ele descobriu que ele estava falando com o volante, ele perguntou, e você, o que você está fazendo? Ah, eu tô desempregado. Pô, vem amanhã aqui. E aí o cara foi, e ele foi o capitão do Santo André em 2003. Ele era um dos principais jogadores do Santo André, tanto é que ele foi pro Corinthians no ano seguinte. É uma das histórias. E o que eu tentei fazer? Uma coisa que é legal dessa campanha, BH, é que não teve um protagonista, tipo, aquele jogador. Lógico que teve o Sandro Gaúcho e o Elvis na final, só que ao longo da campanha, cada jogador teve seu momento de protagonismo. Então, o que eu fiz? Eu costurei cada jogo, escolhendo mais ou menos um protagonista e contando a trajetória dele até chegar ali. Então, por exemplo, na semifinal, um dos grandes heróis da semifinal é o Júlio César, o goleiro, que parece com o Marcelinho Carioca, não sei se você lembra dele. Ele ficou 8 meses sem jogar, estava pensando em estudar para concurso público, tal. De repente, o Júnior começa a falhar. Ele não conseguia voltar da lesão. Os caras estavam falando, Júnior, preciso que você jogue, cara. E aí? O cara, tipo, em menos de 2 semanas entrou, foi para a semifinal, fechou o gol, o Santo André classificou para a final contra o Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã. Tipo, o cara ficou 8 meses quase sem jogar. No primeiro jogo dele já foi a semifinal contra o 15 de Campo Bom, do Mano Menezes.
e ele fecha o gol. É uma história assim surreal. Ele entra mancando, você vê assim o jogo, ele tá com uma perna, sabe, manquitolinha, tava com um monte de esparadrapo no tornozelo, sabe? Esse tipo de coisa. Eu vou Lembra um pouquinho o contando as Fábio histórias dos Costa. caras. Lembra um pouquinho o Fábio Costa em 2002, Sim, no Santos, que também voltou. Se bem que o Júlio Sérgio estava bem, eu não lembro por que aconteceu que o Fábio Costa retomou a posição, mas ele também tinha vindo de um período longo. Mas, cara, falando mais um pouco dos bastidores daquela conquista, e aliás, só não é uma curiosidade, é só constatação, né? Você, andreense, e eu, flamenguista, trocando essa ideia. Tinha que fazer esse registro. Porque eu sempre cito, quando eu cito no canal, eu já boto o link que um dos meus primeiros vídeos é jornalismo esportivo tem time de coração? Ou todos têm, né? Então, o meu eu já revelei desde o começo do canal também, para não ficar não parar nenhuma dúvida. Cara, mas esse time foi costurado a uma coxa de retalhos durante a competição, né? É sim, impressionante. Você fala, é incrível. como é que esse time chegou desse grande feito, né? Então, porque se você analisar o Paulista de Jundiaí, que ganha a Copa do Brasil de 2005, do ano seguinte, já era um time pronto, já era um time com jogadores assim que depois ficaram muito grandes, como o Christian, o Hever, o Vitor era goleiro reserva. O Paulista também já vinha com a grana da Parmalat, tinha sido vice-campeão paulista no ano anterior contra o São Caetano, quase subiu para a Série A do Brasileiro, sabe? Já vinha numa crescente. O Santo André, em 2004, ele tem praticamente 3 times durante a competição da Copa do Brasil. O Santo André tem um time que começa o ano, que vai até o final do Paulista. No Paulistão, todo mundo que tinha proposta vai embora. O Santo André joga contra o Guarani ali com o que sobrou do elenco. E no jogo de volta contra o Guarani começa a contratar Sandro Gaúcho, Osmar, Dirceu, Nelsinho. Então o Santo André tem quase 4 times diferentes que jogam aquela competição. É um negócio muito louco. E é isso que você falou. É uma coxa de retalhos. Os caras não esperavam ganhar. Eles começaram a acreditar a partir do momento que eles foram conseguindo passar de fase. Tipo, você elimina um Palmeiras e vai para uma semifinal contra um 15 de Campo Bom, já começa a acreditar. Mas até chegar no Palmeiras, eu tenho certeza que a maioria não acreditava que o Santo André ia ser campeão. Eu, como torcedor, não acreditava. E eu acho que nem a diretoria. Tanto é que o Ferreira, que é o técnico que monta esse time, vai embora exatamente quando ele recebe uma proposta do Sport nas quartas de final, antes do jogo contra o Palmeiras, porque ele achava que o Santo André não ia passar do Palmeiras. Exatamente. E, aliás, já fica a dica para quem vai adquirir o livro brevemente. As passagens do Ferreirão, né, são as melhores. Uma pérola melhor do que a outra. Eu confesso que eu não assim, sei que é uma grande figura do futebol do interior de São Paulo, principalmente. É um dos grandes nomes aí, junto com o outro Luiz Carlos, o Martins, principalmente. Mas eu confesso que eu não sabia que ele era tão figura assim. Ele é muito folclórico, cara. O Ferreira, tem uma coisa engraçada, eu entrevistei esses dias atrás o Jonas, ex-atacante do Guarani, do Benfica, tudo mais. E eu conversando com ele, ele me falou uma coisa que eu achei muito engraçada, que ele e o Jorge Jesus são muito parecidos, cara, no jeito de tratar o jogador, de dar bronca, de falar coisas inacreditáveis. É que o Jorge Jesus ele é um pouco mais, talvez, sofisticado, um pouco mais de sorte de conseguir ir para um time grande e dar certo, tal, né? Mas assim, no dia a dia ele falou que é muito parecido, falou que é muito engraçado isso. É uma coincidência, né? O Ferreirão tem quase 70 anos de idade, ou até mais. E o Ferreira, tipo, ele é um cara que ele trabalhava muito com um grupo de jogadores que entendiam a cabeça dele. Então ele era aquele cara assim, que para onde ele ia, ele levava os jogadores junto. Por quê? Porque se ele chegasse num ambiente novo, os caras não iam entender. Ele ia dar um esporro no cara, ia falar um negócio, uma besteira, ia tirar um sarro, o cara já ia ficar bravo, já ia sair fora, sabe? Não ia dar certo. Precisava entender as coisas que passavam na cabeça dele. Porque ele tinha um lance, que não sei se chegou a ver, que ele falava para os caras antes do jogo, vamos supor, treinava a semana inteira com você, BH, como titular do meu time. Chegava na hora do jogo e falava assim, BH, sonhei com você essa noite. Você não vai jogar, você vai ser reserva. Você imagina para um jogador treinar a semana inteira como titular, chegar na hora do jogo, não é antes, é na hora. Você não vai jogar, vai jogar o outro. Para Então, dar o aquele cara, empurrão. tipo, exato. Mas assim, ele fazia isso, não era uma coisa tão aleatória. Ele fazia meio que pensado para tentar mexer com o brilho dos caras. Só que tem muito jogador que não funciona assim. Que se você mexe com o brilho do cara, o cara vai falar no empresário, vai embora.
não vou jogar com esse louco, sabe? Não vou. Só que esse grupo de jogadores que o Ferreira trouxe, porque ele que monta o Santo André campeão da Copa do Brasil, todos já entendiam como ele trabalhava e como funcionava a cabeça dele. E se divertiam no final das contas, assim. Uma hora ou outra até ficavam bravos, lógico, mas assim, era mais risada do que qualquer outra coisa. E você, quando entrevistou em outra ocasião, você chegou a comentar ou a brincar, falou, pô, você não está com esse título no currículo, ou pelo menos não estava lá no momento de Falei, levantar o troféu. falei, sabe o que ele falou, cara? Uma coisa incrível, tá até no livro. A humildade dele é muito grande, BH. Ele falou para mim assim: eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu tivesse ficado, era capaz do Santo André não ter ganho. Ele falou isso para mim. Ou talvez eu precisava ter saído do time para o Santo André ser campeão. E eu, cara, sendo muito sincero, eu concordo com ele, cara. Eu acho que se. É lógico, não tem como saber, mas assim, parando para analisar friamente, tinha que acontecer, entendeu? E quando você vê uma coisa tão absurda quanto um Santo André ganhar uma Copa do Brasil, tem que ter muitos fatores pequenos que tem que dar certo, não pode dar nada errado. Inclusive, por exemplo, chegar numa final contra o Flamengo e os dois volantes do Flamengo, o Zinho se machucando antes da final, o volante sair no primeiro jogo machucado, o outro sair no segundo machucado, desmontar o que o Abel tinha na cabeça, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Para acontecer um evento tão difícil como esse, tem que acontecer milhares de fatores. E eu acho que a saída do Ferreira, ele foi o cara que montou o time, ele que trouxe todos os jogadores, praticamente todos. Só que talvez ele não conseguiria levar o time até a decisão e ser campeão. O Chamusca conseguiu. E aí foi legal porque ele fala assim, na época ele disse que não se arrependeu. Depois ele se arrependeu de ter saído, porque pô, podia ter sido campeão. Só que ele virou e falou assim, pô, minha relação com o Santo André é tão forte que, parando para analisar hoje, eu acho que as coisas aconteceram da forma que elas tinham que acontecer. E teve uma humildade de falar, talvez comigo não fosse campeão. Eu achei isso fantástico, sabe? Um cara falar isso é de uma humildade, de um desprendimento muito grande, né, cara? É verdade. Agora, o Vladimir torcedor, antes do jornalista, que é claro que tem toda uma paixão depositada no livro, mas tem muita técnica ali, né? Eu percebo o cuidado que você tem na redação, na apuração, etc. Mas vamos voltar para 2004, cara. O que o torcedor sentiu naquele momento? Que lembrança que você tem daquela conquista? E acho que aí, para andreenses que estão te assistindo, vão se identificar um pouco com esse sentimento, porque, de fato, é algo inesperado. É um dos maracanaços que tem essa vitória do Santo André. Cara, eu vou te falar um negócio que é uma coisa incrível, né? 2003 foi o meu ano preferido como torcedor assim, da vida, porque eu morava em Santo André, eu estudava em Santo André, eu ia em todos os jogos, do time A, do time B, às vezes eu ia ver jogo da base, vi Copa São Paulo. 2004 foi meu primeiro ano em Bauru, né, na faculdade. Então, em março eu já me mudei. Então, eu não vi absolutamente nada da Copa do Brasil, nada. Eu me mudei no começo de março. O que acontecia? As primeiras fases do Santo André, nenhuma televisão passava, nenhuma rádio passava. Eu morava numa casa, eu não tinha internet, eu só tinha uma televisão, e as rádios de Bauru não transmitiam o jogo do Santo André. Ou seja, eu só consegui ver, da campanha toda, 3 jogos, BH. Eu só consegui ver o Palmeiras 3, Santo André 3, que é o primeiro jogo das quartas de final, quando passou na televisão. E as Depois, o finais. primeiro jogo da final, que eu fui, que foi uma época que a Unesp entrou em greve, eu fui, vi o jogo no Parque Parque Antártico, Antártica. e pela TV eu vi o jogo contra o Flamengo, o segundo jogo, só. Nenhum dos outros jogos eu consegui ver. Eu só consegui acompanhar o resultado de um deles pela bolinha na tela, que foi Santo André e 15 de Campo Bom, não, os dois, porque tinha jogo da Libertadores no mesmo dia, acho que era o São Paulo que jogava, e a Globo, sabe, bolinha na tela mostrava, tipo, o resultado. Então eu acompanhei a classificação pela bolinha na tela, cara. Eu não ouvi, eu não vi nada, nada. Eu vi no dia seguinte, porque eu não tinha internet, eu não tinha computador, eu tinha que ir para a faculdade, chegava na Unesp, aí eu abri o computador lá. Quando foi o jogo? Legal. Porque acho que até naquela época já devia ter alguma coisa de streaming das rádios. Confesso que eu não lembro. Mas hoje a gente tem um Não, já aplicativo é na palma da tranquilo. mão para ouvir qualquer rádio de qualquer lugar do E mundo. não só isso, você tem um WhatsApp que seus amigos vão ficar o tempo inteiro te informando o que está acontecendo, quem está vendo o Sim. jogo. Hoje, por exemplo, sei lá, estou trabalhando, mas não posso ver o jogo do Santo André. Eu estou com o meu WhatsApp aberto, meus amigos estão conversando o tempo inteiro. Agora lá não tinha essa, cara, não tinha como ver. E assim, eu morava em Bauru, as rádios em Bauru não passavam os jogos do Santo André, passavam os jogos do Norus, cara.
né? Muito raramente o jogo de um time grande e tal. E o Santo André só jogou contra o Palmeiras, né? Então, tipo, não ia passar. Então, cara, eu sei que foi para mim fazer esse livro foi um resgate de uma história que eu perdi. Eu perdi a campanha, aquela coisa toda, sabe? Eu só vivi o momento praticamente da final. E a final, para mim, foi um negócio histórico. Assim, eu consegui, eu fui dormir, acho que, sei lá, 6 horas da manhã. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Porra, eu fiquei ouvindo todas as rádios, vendo tudo até o arroz secar, sabe? Eu ia te Queria ver perguntar tudo, 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 tudo. exatamente, eu ia te perguntar exatamente o que você fez. Porque se você estivesse em Santo André, você ia pra rua, você ia encher a cara. Agora você estava em Bauru, Então, você ia comemorar com então, quem? cara, isso é um fator engraçado, porque assim, eu consegui voltar para Santo André um pouco antes da final. Eu estava em Santo André na final. Ah, tá. Eu voltei para Santo André na final. Eu consegui. Só que o que aconteceu? Eu estava passando por um momento muito complicado na época. Então eu não tinha dinheiro. Tava, meu, sabe, uma situação ruim mesmo. E eu lembro que assim, eu tive muita dificuldade nos primeiros meses de Bauru para me adaptar, morar sozinho, fora de casa. Eu lembro que eu voltei meio mal, assim. Não vou falar para você que era depressão, mas era, sabe, meio triste. As coisas não estavam dando certo. E, cara, eu queria muito ter ido pro Maracanã, mas eu não consegui. E aí eu acabei assistindo de casa. Pô, meus amigos foram pro Maracanã, uma galera, outro foi pro Paço Municipal. Eu fiquei em casa. Eu vi o jogo de casa, mas assim, fiz minha festa lá particular, né? Minha mãe, coitada da minha mãe e do meu pai, foram dormir naquele dia tarde pra caramba por minha causa. Mas assim, cara, foi um negócio que eu falo, acho que a ficha não caiu até hoje, cara. E acho que nunca vai cair, na verdade. O tamanho do feito é muito grande, sabe? É muito além do tamanho do time, sabe? Do que eu tô acostumado a ver. Minha realidade sempre é ver campeonato brasileiro da Série C, da Série D, no máximo uma Série B. No Campeonato Paulista a gente nunca chegava para brigar por nada, era no máximo, sei lá, quinto, sexto, lutar para não cair. Eu vi mais Série A2 do que Série A1 na minha vida, né? Santo André. Então, tipo, ganhar de um Flamengo, do Maracanã, uma Copa do Brasil, é muito grande. E cada ano que passa fica maior, porque o Flamengo fica muito maior, um time mais rico, mais poderoso. A Copa do Brasil está mais difícil do que na época que o Santo André Sim. jogou. E o Santo André também diminuiu muito. Era um time que jogava nacional, agora não joga mais nacional, tem muito menos grana. Então, assim, no livro até tem as comparações, eu boto umas comparações de tipo, quanto que era a folha salarial do Flamengo, quanto que era a folha salarial do Santo André, jogadores do Flamengo, daquele time que serviram e depois já tinham servido e depois serviram a seleção brasileira. O Santo André não tinha nenhum. Sabe, era uma comparação analisando, as pessoas vão falar, porra, o Flamengo era uma porcaria. Cara, não era tão porcaria assim. Não era. É que perdeu, então, óbvio, vai ficar como, nossa. Claro que não era um time bom, não é isso. Mas assim, Mas de não era qualquer forma o. Tinha sido campeão carioca, era exatamente isso que eu ia chegou. falar, era campeão carioca. Então, no mínimo, ele tinha superado os Sim, rivais ali, que certamente tinham um nível acima do Santo André, time de Série e A e tal. chegou invicto na final da Copa do Brasil. É, Não foi O assim. Flamengo sempre chegou. Se você pegar o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil, pelo menos semifinalista na maioria das vezes, assim, é muito difícil ele cair antes. E se você pegar títulos anteriores de outros times que não sejam do G12 ali, vamos dizer, o Uhum. Criciúma, no início de Copa do Brasil, um torneio que ainda não tinha tanta vitrine, etc. Tem os seus méritos, foi surpreendente, né? O Filipão surgiu ali e tal, mas Foi. eram outros tempos. Aí o Juventude, acho que talvez é um feito parecido, né? Ganhou do Botafogo e tal. Mas o Juventude, em termos assim financeiros Já de tinha tradição, não vinha de dava. apoio da Parmalat, etc. É Isso, bem lembrado, bem lembrado. jogando Série A de brasileiro, tudo. E O Santo aí o André Santo, nunca. Pra você ter uma noção, o Santo André nunca tinha jogado Copa do Brasil. E só tinha jogado o Campeonato Brasileiro uma vez, em 84, quando era aquele formato antigo ainda, de taça de prata, taça de ouro. e aí o Santo André já é numa época de Copa do Brasil, que já era um torneio que começou a ficar grande ali a partir do meio dos anos 90, quando o SBT começou a transmitir, etc. E aí, com mais participantes, não era só aquela coisa de campeão e vice de cada estado, deu aquela inchada, então a maioria dos times de expressão estavam ali. Então, assim, o feito é grande demais. Cara. Acho que a melhor frase sua é essa, que a ficha não caiu até hoje, que é um grande feito. E aí, só eu acrescento uma curiosidade, que acho que é algo tão traumático, tanto para o Flamengo, na derrota para o
Santo André quanto para o Fluminense na derrota para o Paulista, que o Flamengo foi campeão em 2006 e o Fluminense em 2007. Meio que Justo. para reparar os tropeços, entre aspas. Né? A gente fala tropeço, mas tem que dar o mérito para quem ganha. E é curioso que o técnico de 2005 e 2006 que perde é o mesmo, Abel Braga. O Abel Braga perde para o Santo André em 2004. Em 2005 ele perde para o Paulista de Jundiaí. Em 2006 ele é campeão da Libertadores e do Mundo pelo Internacional. Outra redenção aí. O Fabiano Weller também. O Fabiano era zagueiro do Flamengo, zagueiro do Flu e zagueiro do Inter. É curioso, né, cara? Ah, É não, uma coisa perdão, ele era maluca zagueiro mesmo. isso. Isso. E isso que você falou, assim, por exemplo, eu acho que o do Santo André foi mais difícil que o do Paulista, primeiro pelo time que o Paulista tinha, que era melhor, eu acho. E eu acho que o Fluminense não era um time tão forte também. E o lance do Santo André, a partir da semifinal e final, jogar fora de casa e jogar no Maracanã final. O Paulista de Jundiaí jogou o Jaime Sintra em todas as fases, não precisou sair fora para jogar. E quando jogou contra o Fluminense, foi em São jogou acho que em Januário. São Januário. São Então, Januário. assim, eu acho que o Sim. Maracanã intimida muito mais do que o São Januário. Você Não, imagina, a maioria dos jogadores do Santo André nunca tinha jogado lá. E quando o Paulista chegou na final, eu me recordo da competição e eu lembro assim que o Márcio Mossoró já era destaque. Ele já chegava, alguém falava assim, ó, não vai ser fácil para o Fluminense. Tinha gente que já até considerava o Paulista favorito pela trajetória, pela campanha, né? Sim. Já estava chegando meio atropelando, deixando o time grande para trás e tal. Agora o Santo André, um monte de resultado improvável, empate de 4-4, etc. É. Né? Não, o Santo André chegou a estar perdendo a semifinal, BH em casa, que o Santo André teve que mandar no Pacaembu por 4-1, cara. 4-1 pro 15 de Campo Bom. Aí o Santo André no segundo tempo desconta, faz 4-3, vai pro Sul, sai perdendo de 1-0. Tem que fazer 3 gols fora de casa, meu. O Santo André vai e consegue fazer 3 gols e passa. É isso que você falou. E no sufoco, o Santo André tomou uma verdadeira bateria aérea ali do 15 de Campo Bom, passou, porque o Júlio César fez defesas assim que nunca vi igual, assim, um negócio absurdo. Se você pegar os vídeos depois, se tiver curiosidade de ver, cara, é um negócio que, como eu te falei, tinha que ser, porque não tem explicação. E você continua acompanhando. Tem agora morando em São Paulo, tem possibilidade de ir em mais jogos e está nessa fase aí de melhor campanha do Paulistão. Se pudesse Então, lançar o livro, melhor época impossível, né? Euforia da torcida. Então, cara, a minha ideia, na verdade, era lançar aproveitando tudo isso, né? Se eu lançasse em abril, o Santo André ainda estava praticamente classificado e tal, então eu tentei fazer isso. Agora vai ter que ser, né, pro ano que vem, quando o Santo André vai disputar o Paulistão também. Cara, é um negócio muito louco, porque assim eu volto, aí o Santo André começa a viver anos bons de novo. O primeiro ano que eu voltei para São Paulo foi 2009, o Santo André jogou a Série A do Brasileiro. Caiu, mas assim, foi muito legal ver a Série A, receber Flamengo, todos os times grandes, fez uma boa campanha paulista. E, cara, no ano seguinte teve o melhor time da história do Santo André. Esse foi o melhor time disparado da história do Santo André, que é o do Campeonato Paulista de 2010. Era um timaço, que jogou contra o Santos do Neymar e só não foi campeão por uma bola na trave aos 44 do segundo tempo, porque a bandeirinha anulou um gol legítimo. Mas o time de Santo André era um time fantástico. Os reservas daquele time, pra você ter uma noção, era o Vitor Hugo, hoje zagueiro do Palmeiras, Ricardo Goulart, todo mundo conhece, o Rômulo, que jogou na Juventus, na seleção italiana, Rodrigão, atacante. Era um time muito bom, cara, esse do Santo André. E o Então, Santos, assim, e e o sem contar Santos os de titulares, né? 2010 era um time fantástico. Sim, muito bom, pô. Dos melhores que eu já vi, porque reuniu o Robinho e Neymar, né? O ídolo E e a Ganso também, criatura. né? E o Jogando Ganso na muito. melhor fase da carreira dele. E o Santo André jogou de igual para igual e, assim, ganhou um jogo, perdeu o outro, só perdeu pelo critério de desempate e por aqueles erros que eu te falei, principalmente da bandeirinha. Mas o Santo André foi melhor nos 2 jogos, cara. Se você assistiu os jogos, eu fui nas finais. Essa foi a minha era de ouro como torcedor de novo. Eu fui em todos os jogos naquele Campeonato Paulista. Na final, fui na semi, nas fases de classificação. Agora, trabalhando, fica um pouco mais difícil. Então, eu só vou quando eu tenho folga, né? Aí eu consigo ir em alguns jogos. Mas, assim, de um modo geral, eu costumo ir. Esse ano, acho que eu fui uns 3 ou 4. Eu acho que deu para ir. Cara, então, eu tô na torcida pelo livro.
Mas se a coisa demorar, manda bala no digital. Já mata a curiosidade de muita gente, porque tem certeza que da torcida do Santo André você já tem muito exemplar garantido. Queria que você falasse um pouquinho agora do Vladimir, radialista, jornalista, até você já está há bastante tempo, né, no site da ESPN. Como é que foi sua caminhada até chegar nesse posto aí? Então, cara, em 2003 eu prestei vestibular de rádio e TV na Unesp, fui para Bauru no começo de 2004, e aí eu comecei lá na rádio que os alunos montaram, que chamava Rádio Mundo Perdido, né? E depois disso eu passei pela Rádio Unesp, que era a rádio da faculdade, até que eu entrei na 94, foi aí que a gente se conheceu. Antes de entrar na 94, eu ia muito na época que tinha, acho que era a Rádio Jovem Pan, que era 730 na época, né? Não, 760, é Auri Verde. 760. Não, que hoje é Auri Verde, mas antigamente tinha uma outra rádio, que era onde tinha a equipe do Tony de Paula. 710, obrigado. 710. Eu ia muito lá, porque o Rafael Antônio tinha sido meu professor na faculdade. E aí eu ia lá direto, cara. Direto. Levava material, conversava com os caras e tal. Até que teve um processo seletivo lá na 94, eu entrei. Mas eu entrei para trabalhar no jornalismo, né? Porque eles não tinham vaga para rádio e TV, eles não podiam contratar jornalista. Falei, tá bom, vamos que vamos. Putz, cara, foi assim, uma experiência que mudou minha vida, porque ali eu vi que eu era mais jornalista do que qualquer outra coisa. E aí, nisso, eu trabalhei com jornalismo geral, eu trabalhei com esporte, a gente fez o ritmo de esporte durante um bom tempo lá. Eu fiz eleições, 2007 e 2008 a gente fez todas as segundas-feiras à noite. Era legal demais. Eu trabalhei lá na 94, cara, de agosto de 2007 a janeiro de 2009. E eu terminei lá na 94. A última coisa que eu fiz, que foi uma das coisas mais legais que eu fiz em rádio, talvez a mais legal, apresentando a atualidade junto com o Morgado e o Netão, cara. Puta, foi demais, cara. Uma puta experiência. Eu fazia o esporte também de lá e tal. E aí o que aconteceu? Terminou meu estágio, a gente acabou não acertando, eu não fiquei e voltei para São Paulo. Fiquei um tempão desempregado, mais ou menos uns 8 meses. Aí eu fui trabalhar em produtora de vídeo. Meu amigo me arrumou um emprego para editar casamento, aniversário, essas coisas. E nisso, passou um tempo, eu comecei a trabalhar como voluntário no canal do ABC também, que eu fazia mais esporte. Eu resolvi estudar jornalismo, consegui pegar um monte de matéria e tal. Fui para fazer o jornalismo e entrei como estagiário já com 25, 26 anos na Rádio Globo CBN. Fiquei lá um ano como estagiário, fui efetivado. Passou um ano e meio, mais ou menos, a ESPN me chamou para trabalhar na rádio. Aí eu trabalhei em todos os projetos da rádio, né, da ESPN. O Estadão ESPN, a Web e a Capital. Em 2015, acabou o projeto de rádio, né, por causa de grana e tal, né, não conseguiram viabilizar, não era uma coisa que, né, empatava, nem dava lucro. Eles encerraram e eu fui para o site. Já vai fazer 5 anos e meio que eu estou no site já quase. Eu fui, já há bastante tempo. Hoje eu tenho mais experiência de carteira em site do que em rádio. Claro que, assim, na minha vida profissional, se você for ver, foram 8 anos de rádio e 5 de site. Mas, assim, de oficial mesmo, carteira, já é mais, já. Porque eu trabalhei muito tempo como estagiário e tal. Você é um cara que sonhou ser radialista e se descobriu mais completo, jornalista também. Foi, cara. Eu sonhava em ser um radialista quando eu prestei. É curioso, a vida é muito louca, né? Quando eu prestei rádio e TV, eu estava em dúvida entre jornalismo, rádio e TV, design, coisas que eu gostava, né? Mas eu estava mais, assim, comunicação. E eu lembro que, assim, um dos fatores que me fez não prestar jornalismo, o principal deles, foi a questão de escrever. Eu falava, não gosto de escrever, não sei escrever, não vou prestar. E fui fazer rádio e TV. E, ironicamente, faz 5 anos que eu ganho a minha vida escrevendo. E fiz um livro. Você vê, a vida muda a gente também, né? A gente também muda. Então, é isso que você falou. Eu sonhava só em ser um radialista, em ser um jornalista, talvez, trabalhando em rádio. E hoje eu já fiz TV, já fiz rádio, já fiz até jornal. Pô, é legal pra caramba. São coisas diferentes e que dão, como você mesmo falou, transforma a gente num profissional mais completo, né? Cara, e no site da ESPN, você é o garimpeiro oficial. Pauta de descobrir boleira com você. Eu gosto, cara, eu gosto. É uma coisa que, assim, acho que vem desde a época que eu acompanho futebol, porque eu para analisar, eu sou torcedor do Santo André. Sempre aqueles jogadores, né, nem sempre tão conhecidos.
Fui para Bauru, Noroeste, a mesma coisa, mesmo perfil. Quando eu fui trabalhar na Rádio Globo, os caras sabendo que eu era torcedor de Santo André, o que eles fizeram? O bloco do interior do Panorama Esportivo, que era um programa da noite, né, de esportes, eles davam para mim, Vladimir, vai atrás dos caras lá do interior. Pô, eu tinha um bloco só meu, cara. Entrevistava o Sandro Hiroshi, que na época jogava no Rio Branco, o Xuxa do Mirassol, aí do Noroeste eu entrevistava o Tacírio Neto, sabe, essas coisas. Então, para mim, foi uma coisa que eu já fui levando para minha vida. No site, eu fui só aprimorando, porque na rádio eu já fazia muito isso. A gente tinha uns blocos de programas de entrevista com, sabe, esses caras do interior, ou caras ex-jogador, ou cara desconhecido. Eu já tinha esse espaço só. Só que o site, ele tem mais espaço do que a rádio, porque a rádio é limitada em função do tempo, né? Então, cara, quando eu cheguei no site, isso foi uma coisa que eu pude desenvolver. E é legal porque, assim, dá um retorno bacana, dá uma boa audiência, que é o que eles querem, dá uma repercussão legal. E muitas vezes a gente descobre jogadores que hoje é um cara que joga na quarta divisão e amanhã é o reforço do time grande. E eu já entrevistei esse cara lá atrás. Quando o time grande anuncia ele, eu já saio com uma coisa muito além do que é o anúncio do cara. Eu já saio, ó, fulano já foi pedreiro, já fez isso, já fez aquilo. E é um negócio que para os caras é interessante também, né? Claro, o pão já sai quentinho, né? Saiu o nome do Exatamente. cara, você já tem pronto ali. É só às vezes resgatar o conteúdo. Tem Faço algum... muito isso, cara. Muito mesmo. Bastante. A gente usa muito essa questão de resgatar as coisas que a gente já fez. E eu tenho uma memória boa, eu guardo as coisas que eu faço. Então, assim, vira e mexe, acontece alguma coisa. Os caras, quem é esse cara? Todo mundo já vem em cima de mim perguntando. Às vezes eu não conheço, falo, não sei quem é. Mas às vezes eu tenho, né? Então, tipo, ajuda. E tem alguém que está na crista da onda aí, que você conversou, alguém que você se lembra assim, que você conversou quando o cara estava lá quase com o pé na várzea? Cara, eu entrevistei, assim, alguns jogadores que estavam, deixa eu pensar. Eu entrevistei o Malcom na época da Copa São Paulo, de repente o Malcom chegou no Barcelona, seleção brasileira, ficou muito grande. Eu lembro que eu fiz uma entrevista de Copa São Paulo uma vez com o Thiaguinho, que jogava no Juventus, anos depois o cara foi pro Corinthians, sabe? Eu tô tentando lembrar agora algum caso recente, mas vira e mexe. Tipo, o Atlético Mineiro, um tempo atrás, contratou o Edinho, que era do Fortaleza. Eu já tinha entrevistado ele na época que ele jogava no Paysandu há 5 anos atrás, sabe? Esse tipo de coisa. Então, vira e mexe acontece muito isso, assim. Eu lembro que um cara que muita gente não desacreditou foi assim, quando o Palmeiras anunciou o Felipe Pires. Quem é Felipe Pires? Eu já tinha entrevistado ele, que ele jogava Na Alemanha? não, acho que era Áustria, ali, perto, na Áustria. Eu tinha feito uma matéria com ele, cara, eu nem lembrava, eu lembrei, falei, caramba, eu tenho contato desse cara, já entrevistei ele quando o Palmeiras anunciou o Felipe Pires, só eu sabia as coisas que o Felipe Pires tinha feito, porque pouca gente tinha entrevistado ele. Então, vira e mexe acontece isso. Eu tô tentando lembrar alguns casos, mas assim, isso acontece com uma certa frequência, assim, de um cara, tipo, tá na quarta divisão, de repente eu entrevistei lá e o cara sobe, assim, né? E tem muito disso também, né? Você descobre brasileiros mundo afora aí, né? Que são pouco conhecidos aqui, não passaram por clubes tradicionais antes de ir para o exterior. E esses caras rendem muita história, porque tem adaptação, tem saudade do Brasil, tem como é que levou a família, como é que leva a comida, como é que é passar frio, né? Total, total. E é muito louco, cara, assim, você entrevista uns caras que estão jogando lá no Rio Ave e daqui a uns anos o cara tá jogando no Manchester City, sabe? Acontece, tipo, você conversa com o cara e o cara tá na Europa, num país, assim, menor, né, de expressão menor, e de repente chega numa grande liga e faz sucesso pra caramba, tal. É um negócio, assim, é muito louco. A gente vai, assim, muito em função de pesquisa, muito em função também de conversar com os assessores. Hoje, praticamente todos os jogadores de médio para grande porte têm assessoria, então os caras sempre estão oferecendo. E também tem as coisas que você vai descobrindo, tipo, lendo coisa. E eu uso muito aquele site Ogol, né? Porque muitas vezes, sabe o que acontece, BH? Eu tenho um hábito, assim, desde a Copa do Mundo, de 2014. A gente tinha uma programação extensa da rádio para preencher e a gente não tinha direito de passar nada. A
a gente não podia passar coletiva, a gente não podia abrir o jogo, era enorme, não podia passar nada. O que eu tinha que fazer? Vamos supor, jogo do Brasil é fácil, você pega os jogadores que jogaram Copa do Mundo, grandes jogadores, você preenche bem o tempo. Agora, vamos supor, um dia que o principal jogo é Holanda e Sérvia. Como que você vai preencher isso? O que eu fazia? Por exemplo, eu olhava Holanda. Quem que são os caras? Robben, Van Persie, Van der Vaart. O que se destacar, vou pegar um cara que jogou com esse cara, vou botar no ar e o cara vai me contar como que é esse cara. Eu lembro que o primeiro que eu fiz foi o Edno, com o Robben. Sensacional. O Edno, quando passou pelo PSV Eindhoven, uns 15 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, jogou com o Robben. E aí, cara, eu lembro que foi isso, cara. A partir disso, me estalo na minha cabeça o famoso Pelédino. Aí a gente colocou o Edno na rádio, deu certo, foi muito legal. Eu falei, cara, vamos fazer isso todo dia. É assim que nós vamos preencher esse tempo de que a gente tem e tal. E aí, cara, eu levei isso pro site. Então, tipo, o que acontece? O Haaland, por exemplo, do Dortmund, começou a se destacar. Eu comecei a olhar os clubes que o Haaland jogou. E olhar se tinha brasileiro nesses clubes. E arrumando o contato dos caras, ligando, entrevistando. E aí, além de fazer a matéria do Haaland, eu fazia entrevista sobre a vida do cara também. Eu faço duas em uma, né? Então, vamos supor. E aí, nisso, vai surgindo muito personagem. É muito legal. Isso é uma coisa bacana. Teve um caso, cara, que pra mim foi muito marcante. Foi assim, o Solskjaer foi anunciado como técnico do Manchester United. Fui procurar quem tinha treinado com o Solskjaer, brasileiro, né? E aí eu achei um tal de Aguinaldo. O cara tinha jogado só no Vila Nova aqui no Brasil e foi treinado pelo Solskjaer na Noruega. E eu ligo para esse Aguinaldo e tal, começo a conversar sobre o Solskjaer, só que a carreira do Aguinaldo é muito mais legal do que a história do Solskjaer. O Aguinaldo era um cara da base do Flamengo, que o Manchester United aliciou, ele foi para o Desportivo Brasil, foi para o Manchester United, no Manchester United teve uns rolos, não ficou, e foi jogar na Noruega a pedido do Solskjaer. E hoje ele está jogando na Finlândia. Quer dizer, o cara trocou o Flamengo para ir para Manchester United, fez uma ponte no Desportivo Brasil e hoje está na Finlândia. E nessa entrevista, ele me contou uma outra história fantástica, porque assim, vários brasileiros faziam isso que ele fez, de sair do Desportivo Brasil e ir para o United. Então, eu falei assim, o Rafael Leão, hoje ele é pastor. Eu falei, quê? O cara que jogou no Manchester United hoje é pastor? Me passa o contato dele, ele me passou. Foi outra matéria que rendeu absurdo. Eu fiz vídeo, a gente fez matéria para TV. Esse cara tinha jogado com outros jogadores, também rendeu matéria à parte. A história desse menino, né, do Rafael Leão, era fantástica. O cara largou o futebol com 21 anos porque, tipo, teve um chamado da igreja para ele, assim, tipo, sua vida não é no futebol, sua vida é pregando a palavra. E ele estava meio desiludido com o futebol, largou o futebol, sendo que um ano e meio antes ele estava no Manchester United. É um negócio muito louco, né, cara? Então, assim, são essas coisas. Às vezes uma historinha puxa a outra e as coisas vão acontecendo. E é bem legal, assim. A gente consegue fazer coisas por texto, às vezes para vídeo. Outras emissoras também pegam essa história e fazem. Essa do Rafael Leão, por exemplo, a Band fez. E outras que eu fiz também, outras televisões fizeram, né? Depois. Você acaba pautando a concorrência, né? Porque um pouco. Começa a viralizar. Mas que começa a viralizar, a pessoa falou, opa, teve um personagem bacana lá na ESPN, vamos atrás desse cara também. O que você comentou, muito. Eu imagino que você já está aguardando o anúncio do novo técnico do Flamengo para ir atrás de alguém que jogou para esse cara. Eu fiz as contas. Eu vou te contar um negócio, não sei se é muito curioso. O Jorge Jesus já era um personagem que eu estava monitorando há muito tempo, porque eu entrevistei muitos jogadores que jogaram no Benfica, em outros clubes, e tinham sido comandados pelo Jesus, já tinham falado dele. Eu sabia que ele era um personagem grande, mas eu não tinha noção de como ele era. Cara, eu fiz a primeira entrevista com um jogador que foi comandado pelo Jesus, que foi o Gelson Baresi, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo, depois da Libertadores pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, foi jogar em Portugal e foi comandado pelo Jesus, não lembro se no Belenenses, qual time. Cara, ele começou a contar umas histórias do Jesus. Eu falei, é esse o cara que eu vou atrás. Eu fiz 90 matérias no período que o Jesus trabalhou no Flamengo, só nesse nível de ligar para jogadores que foram comandados por ele e contar as histórias dele. E é uma melhor que a outra, cara. As frases do Jesus. É o seu próximo livro, então. Cara, se o Jesus tivesse ficado no Brasil, eu falei isso pro meu editor lá do site.
Eu tenho um livro pronto, cara, que são quase 90 matérias. E, tipo, tem desde o Amora, que é o primeiro clube do Jesus, até Cara, o Sporting, Al Hilal. Só não tinha muita coisa do Flamengo, porque foi difícil entrevistar os caras. Eu fiz sim. poucas entrevistas do Flamengo ano passado. Mas, assim, valeria o garimpo. Cara, são histórias espetaculares, assim, tipo, das coisas que o Jesus fazia. E todas as matérias do Jesus rendiam uma audiência absurda. Sim. Eram todas repercutidas em Portugal. O Record, o Mais Futebol, a Bola, o Jogo, Sapo, Você entrou, Observador. você entrou nessa Muito, entrevista cara. com um livro e vai sair com dois, porque a torcida do Flamengo compra e a torcida, os portugueses lá. É, Tudo bem que ele não é unanimidade com a torcida do Benfica, mas não. é um personagem impressionante, porque tudo que ele fazia aqui no Brasil era capa lá nos diários esportivos. Lá é Cara, algo muito semelhante com o que acontece com o Guerreiro no Peru, né? O Guerreiro sim, tosse aqui no Brasil, é capa no Peru. É impressionante. Impressionante. é uma coisa assim, é tipo o Neymar aqui no Brasil. O que o Neymar faz lá no PSG, aqui é capa, aqui Exato. às vezes até análise. Tipo, vamos supor, um colunista francês detona o Neymar. Você vai ver essa matéria em algum portal aqui do Brasil grande. E o Jesus, cara, é um personagem que vira e mexe essas histórias dele, iam para esses sites, os caras botavam como destacão, cara, como se fosse matéria deles, assim. Lógico que eles acreditavam, não tô É reclamando, assim. pelo contrário, Sim. maravilhoso, eu adorava isso. Eles até botavam o link da matéria, mas assim, tipo, eles botavam lá em cima mesmo, cara, o negócio, você vê o nível de como que ele é famoso e querido e importante lá em Portugal, né? Agora, vamos sair um pouquinho do texto, vamos para as câmeras. Você teve algumas participações também na tela da ESPN. Eu lembro principalmente de te ver no Bola da Vez, né, participando da mesa ali em alguns momentos. Relembra alguns dos entrevistados aí da experiência de trabalhar na frente das câmeras. Cara, foi maravilhoso, assim, foi a realização de um sonho, BH. Eu vou falar para você que quando eu entrei na ESPN, se eu te falar um negócio assim, qual que é o seu sonho? É fazer o linha de passe? Não. É fazer o bate-bola? Sport Center? Não. Meu sonho era participar do Bola da Vez, cara. Porque era o programa que eu gostava, que eu sempre gostei de entrevistar. É uma coisa que eu acho que de tudo que tem do jornalismo, é o que mais me dá prazer. Mais do que escrever, mais do que apurar, mais do que pesquisar, é entrevistar, é conversar com as pessoas. E o Bola da Vez me deu essa oportunidade. Então, assim, cara, eu fiz Bola da Vez do Nordeste, umas 7 edições, com personagens como o Jacozinho, fantástico, com o Gelinho, com o Sandro, que jogou no Botafogo, jogou também no Santa Cruz, Zagueiro. zagueiro. Isso, fiz umas 6 ou 7, não vou lembrar todos, cara. E no Bola da Vez, sem ser do Nordeste, eu participei de algumas edições e foram personagens, assim, foram fantásticos. Jô, atacante do Corinthians, quando ele era o artilheiro do campeonato brasileiro, foi muito legal. E foi bacana o Jô, porque eu tinha acabado de entrevistar o Jô uns 2 meses antes, nem isso para o site, então eu tinha coisas que o pessoal não sabia. Então eu cheguei, cara, já contando umas historinhas assim, o Jô já se soltou e foi um programa assim muito legal. E foi o primeiro programa que eu fiz, então me ajudou muito. Foi bacana demais. Eu fiz depois um outro que para mim foi muito marcante pelo personagem que eu gostava muito e porque ele não dá muitas entrevistas, que é o Giovanni Messias. Outro cara também que eu estudei muito para fazer a entrevista, e ele contou coisas assim impressionantes que eu adorei. Briga dele com o Zagallo, ele tacou uma chuteira no Zagallo no primeiro Tá? jogo contra a Escócia, quando ele foi substituído, porque ele tinha certeza que, meu, ele ia cair do time. Os caras estavam de sacanagem com ele, o Zagallo. E aí ele ia abandonar o Brasil na Copa, ele ia embora. O Roberto Carlos falou para ele, não fica. Ele ia abandonar no intervalo. O Qatar falou, vou embora, não vou ficar aqui. Esse cara tá Só, de te, palhaçada comigo. só um parênteses que acho que só teve situação semelhante, ou pelo menos que eu me recorde, na Copa de 90. O Aldair e o Renato Gaúcho também ameaçaram abandonar a Copa no meio porque não estavam entrando. Caramba! Tanto Briga que o Renato. com o Lazzaroni? Não sei se teve. Eu não sei bastidor de briga, mas eu me lembro Aham. de ler na época, né, que eu acompanhava, que teve essa ameaça de ir embora, porque o Aldair nem Foi. chegou a entrar e o Renato, curiosamente, entrou contra a Argentina. Depois de tanto Verdade, né? Curioso isso. insistir. O lance do Giovanni foi, cara, porque ele, tipo, ele não se sentiu prestigiado, ele não foi convocado até o final. Só que aí, quando o Raí teve aquele jogo contra a Argentina, que todo mundo varou ele no Maracanã, Bacana. o famoso Raí pede para sair, ele virou titular do time, o Giovanni. Só que ele tinha certeza que ele ia cair para o Leonardo entrar. Porque ele achava que o Leonardo era protegido pela comissão técnica. E aí, cara, não deu outra.
Foi ele sair do time, cara, ele tava muito bravo, tacou a chuteira, xingou o Zagallo, ia embora, o Roberto Carlos segurou ele. Ele contou isso no ar, foi fantástico. Ele contou que o Van Gaal chegou para ele do nada e falou assim, eu vou te trocar pelo Denilson, do São Paulo. No final das contas, acabou não dando certo a negociação, porque o São Paulo acabou vendendo o Denilson para o Betis, né, na época. Então, assim, ele contou muita história legal. Depois eu participei de um do Zé Roberto, quando o Zé Roberto estava para se aposentar. Aliás, não, ele tinha acabado de anunciar a aposentadoria, o Zé Roberto do Palmeiras. Também foi um programa muito, muito bacana de fazer. Aí no ano seguinte eu fiz o Rafael Moura, o He-Man, por incrível que pareça, também uma ótima entrevista, foi bem legal. E outro cara também que eu tinha entrevistado antes e que ele tinha contado coisas assim que ele tinha jogado na base do Cruzeiro e como ele era muito atleticano, ele trocou o Cruzeiro pelo Atlético, que antes dele jogar bola, ele competia em bicicross e era muito bom, tinha troféu. E ele tinha me mandado as fotos, recorte de jornal, tipo assim, a promessa do bicicross mineiro. E aí a foto do Rafael Moura com um troféu, assim, sabe? No estado de Minas, não lembro qual era o jornal. Foi bem bacana também. E aí, cara, eu fiz dois que foram muito especiais depois, que foi o Pedro Jeromel. Esse, para mim, foi o que me marcou mais, porque, cara, eu estudei demais, demais. Aí eu até levei um caderninho, coisa que eu não costumo fazer. E esse daí, meu, foi legal porque eu recebi o elogio no ar do João Carlos Albuquerque, do Canalha, do Jean Oddi e do próprio Jeromel, cara. No ar, assim, no final do programa, sabe? Tipo, ele sabe... Cara, aquilo para mim foi... Fala pra você que foi uau, esse puta, sabe? Que você vai embora, assim, nas nuvens, né? E o último que eu participei, que também foi muito bacana, foi o do Vampeta. Puta, altas histórias, né, cara? Eu cheguei pro Vampeta, assim, e foi legal, porque eu meio que pautei o Vampeta. Eu falei assim, pô, Vampeta, a gente já conhece muitas histórias suas, eu queria ouvir as inéditas, aquelas que pouca gente sabe. Aí ele falou, eu vou falar então as que pouca gente sabe. Então ele começou a contar coisas que ele não falava nas entrevistas. Então foi legal também. Então, assim, pô, do Vampeta que já é praticamente todo mundo conhece. Um roteiro de stand-up já, né? Que ele sempre conta. É isso, cara. E eu assim, educadamente falei para ele assim, tipo, vamos falar de coisas diferentes e quero que os editores queriam coisa diferente. E o Vampeta, assim, pô, é um personagem muito grande, cara. Tanto é que a audiência, eu lembro que o pessoal contou, foi muito boa desse programa. Porque o pessoal para ver o Vampeta, para ver o Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, esses caras famosos, polêmicos, com boas histórias. E o desafio do Vampeta era tirar coisa diferente. Dos outros, por exemplo, do Jeromel tem uma carreira inteira que ninguém conhece. De ter jogado em Portugal, de ter jogado no Palmeiras, de ter sido mandado embora, de ter sido capitão na Alemanha, jogou na Espanha. Todo mundo conhece o Jeromel a partir do momento que ele chega no Grêmio. Só que ali ele já estava com quase 30 anos, ou seja, 11, 12, 13 anos da carreira do Jeromel são desconhecidos. Então, esse foi um trabalho de garimpo, né? Apresentar para o público o que ele não conhecia. O Vampeta foi o contrário. Todo mundo conhece as histórias, como você mesmo falou, até de cor. Então, eu falei, vamos tentar tirar coisa diferente do Vampeta. E acho que a gente conseguiu, assim. Não sei se ele contou alguma coisa muito inédita, mas ele falou histórias menos conhecidas daquelas que a gente já sabe. Tava ele, o Marcelinho, o Rincon, não sei o quê, a briga, e o outro, sabe, essas coisas. Então, foi bem bacana também. Agora, matar um pouquinho da curiosidade dos telespectadores da ESPN, não posso deixar de fazer isso, mas não vou te botar em saia justa não, fica tranquilo. Mas imagino que tem alguns personagens lá que estão com mais frequência na frente do vídeo que, até pelas polêmicas nas discussões de redes sociais, etc. O principal deles é o Mauro César, né? Mauro César passa a impressão de ser ranzinza, mas já até uma vez que encontrei o Bugarelli, tive a oportunidade de tomar um chopp com ele, ele falou, mano, ele é muito sossegado, muito de boa. Queria saber se a sua impressão é a mesma, para quebrar esse estigma que o Maurão é ranzinza. Cara, eu trabalhei com o Mauro, velho, 3 anos na rádio. Pô, ele é um cara muito tranquilo, muito fácil de trabalhar. Cheguei a fazer, velho, muitas jornadas com ele, programas assim, tipo, na época, né, tinha o Bate-Bola, tinha o Sport Center da rádio. Cara, muito tranquilão, nunca tive problema, não é ranzinza, ele até dá risada, o pessoal acha que não, mas ele é um cara bem-humorado até. Eu achei ele um cara muito gente fina, assim. Ele é um cara exigente, ele é muito exigente. Da mesma forma que você vê os comentários dele, ele é exigente com a parte jornalística, com rigor, com as coisas certas. Mas ele também é um cara muito correto, então, sabe, não tem o que dizer. Ele exige, mas ele cumpre. Então, sabe, eu acho o Mauro uma das grandes referências que a gente tem no jornalismo esportivo, porque eu acho que ele é um cara combativo, ele é um cara que não vai no senso comum, e isso é uma coisa muito rara hoje em dia, porque a maioria dos jornalistas, infelizmente, até pelas circunstâncias da nossa profissão, que quando você bate muito também você fecha portas,
Isso é uma coisa complicada. Então, vamos supor, você critica o fulano, o ciclano não dá mais entrevista para você, entendeu? Isso é uma coisa muito complicada. E eu acho que, assim, o Mauro, ele tem a opinião dele, ele é um cara que defende as ideias dele. Eu acho ele um comentarista, assim, dos melhores que a gente tem hoje. Beleza. E da outra, assim, de outros personagens mais conhecidos da ESPN, com quem você convive mais? Com quem que você mais troca ideia na redação? Cara, na época da rádio eu tinha muito convivência porque o pessoal era basicamente o mesmo, né? Então, assim, na época da rádio eu tinha muita convivência com o PVC, muito gente fina, Rafael Oliveira, Thiago Simões, o Calçade fazia menos a rádio na época, o Mauro fazia de vez em quando, o Geode fazia a rádio também, era um cara que eu conversava bastante. Dos narradores, era o Everaldo Marques, fazia muita transmissão com o Everaldo Marques. Com o Amigão eu fiz poucas transmissões, né? Porque quando eu entrei, depois de 6 meses, o projeto Estadão ESPN acabou, aí o Amigão não estava mais fazendo rádio. Hugo Botelho, fiz bastante transmissão, também muito jogo e tal. William Tavares. Cara, eu vou esquecer os nomes, com certeza, mas, tipo, todos esses caras. Eu trabalhei com o Zé Elias na Rádio Globo antes de vir para a ESPN. Então, é um cara também que eu tinha muita convivência. E todos esses caras que eu falei são pessoas nota 10, assim, e foram muito legais de trabalhar, aprendi muito e foram pessoas que me ajudaram muito, assim, sabe? E o Zé Elias é o cara que fica percorrendo a redação ali de zoeira, brinca com todo mundo. Todo mundo, cara. Assim, a gente já vê no ar que ele é o cara que levanta o astral do ambiente de trabalho. E é assim atrás Total, das câmeras velho. também. Total. Total, total. Ele é figura, ele põe apelido em todo mundo, ele sabe o nome de todo mundo, ele passa em todos os setores da redação, da técnica, vai cumprimentar a galera, uma educação assim impressionante, cara. Vou falar de todos os jogadores que eu já trabalhei, o que mais me impressionou foi o Zé Elias, assim, disparado assim em termos de ser um cara educado, gente boa, prestativo. Ele é um cara nota 10, assim, é um cara que vale muito a pena. Se o pessoal vê ele no ar, acha ele legal, não imagina como ele é fora das câmeras. Ele é muito melhor, muito mais gente fina, muito mais engraçado. Tudo que você vê no ar é um reflexo daquilo que ele é fora, sabe? Agora, em relação ao preparo que ele tem como comentarista, você acha que o fato de ele ter começado no rádio apurou a técnica dele? Você que Muito, também tem cara. O experiência em rádio ajuda rádio. muito. Ah, eu acho que o rádio, cara, ele te dá muita improviso, ele te dá cancha. Você não pode ter buraco no rádio, então você tem que falar, meu. Vamos supor, acontece uma transmissão, o narrador tem um problema na voz, ou ele precisa ir no banheiro. Você tem que segurar durante 2, 3, 4, 5 minutos uma transmissão falando. É você, cara, não tem o que fazer. Por isso você tem que aprimorar toda uma questão de técnica, de oratória, de você ser um cara que fala as ideias corretamente, que não enrola, porque também é muito chato você ouvir um cara prolixo que vai aqui, volta e dá volta. E ele, cara, é um cara que aprendeu muito. Eu acho que a Rádio Globo deu uma cancha para ele fantástica. E hoje eu acho ele um dos comentaristas assim que eu mais gosto. E tem uma coisa nele que eu acho fantástica, que é a questão das histórias. Ele vira e mexe, ele conta histórias da carreira dele para exemplificar uma coisa. Isso é uma coisa muito difícil, porque os jogadores, de um modo geral, quando vêm para o lado de cá, né, da imprensa, eles mantêm um certo corporativismo e medo, porque a maioria deles, não a maioria, mas assim, boa parte deles ainda tem um vínculo e quer voltar para o futebol. O Zé Elias não quer voltar para o futebol, ele quer trabalhar com isso. Então, assim, ele tem um desprendimento para contar bastidores de briga dos caras, como que funcionava a discussão por prêmio, como que pensa um jogador. Isso eu acho que, eu falo isso para o Zé Elias, a gente foi para o Rio de Janeiro fazer Fluminense e Corinthians, ele perguntou para mim, eu falei para ele, cara, eu se fosse você investiria muito nisso, cara. Conta, porque isso te dá uma credibilidade, os caras olham para você e falam, pô, esse cara sabe do que tá falando, porque ele viveu isso, entendeu? A gente, como jornalista, tem uma visão de fora, diferente dele. Ele sabe o que acontece, vamos supor aquela coisa, por que um fulano não passa a bola para o outro, entende? Porque ele sabe o bastidor ali, entendeu? É a mesma coisa de uma pessoa que não entende o bastidor de televisão e olha de fora. A gente percebe, às vezes, quando um apresentador e um comentarista ou um outro comentarista não se gostam, você entende? E ele tem isso daí, porque ele é um cara que ele viveu os bastidores. Eu sempre falei para ele, cara, divide essas histórias porque, meu, são fantásticas. E aí ele vira e mexe e conta, tal. Eu acho isso muito legal. Principalmente quando ele conta as coisas da Inter de Milão, do Ronaldo, Simeone, puta, é da nossa época, né? Pô, é melhor ainda. E a imitação do Luxemburgo é
os maiores memes da história. É sensacional. Cara, é fantástico, velho. Tem duas imitações dele que eu acho as melhores. A do Jair Pereira, falando do choque, e a do Luxemburgo, cara. Você já viu ele imitando o Jair Pereira? Depois Não, procura, não, cara. vou É procurar. demais. É Eu vou demais, é procurar. demais. As duas imitações dele são... É. Mas ele gosta de imitar todo mundo, velho. Ele imita todo mundo na redação. Ele imita, zoa, põe apelido. Ele é figura, cara. Que legal. Para finalizar, você lançar um livro é realizar um sonho. Eu já tive essa oportunidade e já estou rabiscando alguma coisa. É uma sensação gostosa. E você comentou do Bola da Vez, trabalha com futebol, que é a sua paixão. Dentro dessas realizações de sonhos, o que tem pela frente aí que o Vladimir quer fazer? Além de cobrir Copa do Mundo, que esse acho que é unanimidade. Assim, eu tenho assim dois sonhos maiores assim na minha carreira, velho. Um, fazer um documentário. Agora que eu terminei o livro, eu fiquei apaixonado por documentário, principalmente os documentários do estilo que a ESPN faz, né? O 30 for 30, o Last Dance. Cara, eu sou viciado em documentário esportivo, assim, já faz alguns anos. Eu tenho um sonho de fazer o meu próprio documentário. Ainda não sei qual tema, sobre o que vai ser. Pensei até em fazer sobre o Santo André, mas também, cara, já fiz um livro, talvez fazer um outro tema, não sei. Mas é um sonho que eu tenho e eu vou, daqui nos próximos anos, eu vou tentar botar esse sonho aí para realizar de alguma forma, né? E o outro, cara, eu gosto muito de televisão, gosto muito de programa de entrevista. Eu ainda tenho um sonho mais para frente, não agora, né? Mas quando tiver alguma chance de fazer alguma coisa nessa linha, um programa de entrevista, ser repórter nesse sentido. E eu Comandar acho o as Bola coisas da que eu mais Vez. gosto. Hã? Aí é difícil, mas não necessariamente um estilo como Bola da Vez, mas um programa de entrevista eu gosto. É uma coisa que eu, mais pra frente, assim, na minha carreira, eu gostaria de fazer também, cara. Acho que são os dois sonhos que eu tenho mais. Além, obviamente, de cobrir uma Copa do Mundo, claro. Mas eu vou te confessar uma coisa, que quando eu comecei a ler seus textos no site da ESPN, caiu a minha ficha, lembrei do meu colega lá do Ritmo do Esporte da 94 FM, com os nossos amigos Mário Bros e Bruno Mestrinelli. Você era perguntador pra caramba, e de qualquer coisa. Assim, a gente estava ali no intervalo, você falava assim, você trabalha onde? Seu trabalho é legal? Eu Onde você sempre fui mora? muito curioso, cara. Você era perguntador. E assim, Sempre. a gente tinha que encerrar o papo porque ia voltar o bloco, né? Era muito interessante. Tanto que por isso que eu estou falando, eu não me surpreendi quando eu vi o seu trabalho, porque eu falei, esse cara é perguntador mesmo, ele arranca coisa das pessoas. E aí, Cara, eu queria o finalizar com esse jornalismo é uma coisa depoimento. engraçada. Eu não sei se eu virei. Eu acho que eu virei jornalista exatamente porque eu sou muito curioso e gosto de perguntar. Isso eu acho que desde moleque todo mundo já falava isso pra mim. Nossa, meu, você sabe aquelas perguntas que quando você é criança, você faz, seus pais falam, meu Deus do céu, por que esse moleque me perguntou isso? Fazer passar uma vergonha aqui. Eu perguntava, cara, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então eu acho que assim, eu acho que esse meu jeito de ser me ajudou quando eu decidi seguir nessa profissão, sabe? Com certeza você está no lugar certo. Cara, obrigado. Eu tinha certeza que o papo ia ser muito bacana, muito gostoso, exatamente por te conhecer e saber da sua paixão pelo futebol, pelo seu trabalho. E desejo muito sucesso para o livro, apesar de ter tido o privilégio de já ter contato com ele, faço questão de tê-lo em mãos quando isso acontecer. E que venham mais. Quem sabe até eu conseguir ir para Bauru e te entregar um livro, cara. Tomara. Eu tenho muita vontade de voltar para Bauru e visitar o pessoal, ir na 94. Espero que eu consiga te entregar em mãos o livro. Vai ser mais legal ainda. Vamos comer um Bauru legítimo, tomar uma cervejinha bom lá. Com certeza, com certeza. Então tá bom. Mas, enquanto o livro não vem, sucesso aí na sua caminhada. E obrigado mesmo por ter aceitado de prontidão o meu convite. Isso é mais a estrelar a nossa sessão entrevista aqui do canal Canhota 10. Valeu. BH, obrigado, viu, cara? Queria agradecer a você. Você é um cara que foi importante na minha carreira lá no começo, me ajudou bastante. Você, o Mário, toda a galera lá do Ritmo de Esporte. Foi a primeira vez que eu pude trabalhar numa rádio
de verdade, FM, falando de esporte, que hoje é a minha profissão. Então, assim, você é um cara que sempre me ajudou, sempre me incentivou, a gente sempre trocou muita ideia, muita figurinha, e você sempre, pô, foi um cara que foi sempre nota 10 comigo, eu só tenho que agradecer, parabéns pela sua carreira, parabéns pelo seu canal, boa sorte aí, o que precisar, meu, você sabe só contar, a gente tá aí sempre agora tem o WhatsApp, tem outras É isso formas aí. fáceis, assim, de comunicação, né, então, só chamar que a gente troca uma É isso ideia. aí. A recíproca é verdadeira, tamo junto e vamos trocar muita figurinha ainda. E você que gostou dessa entrevista, chegou até o final com a gente, por favor, inscreva-se no canal, faça parte dessa turma do Canhota 10 e também ativar sininho, curtir, tudo aquilo que você já sabe para a gente crescer cada vez mais e ocupar esse espaço bacana que é o YouTube aqui para a gente falar de futebol, falar de esporte, enfim. Valeu, Vlad, obrigado, até o próximo vídeo, até a próxima entrevista, valeu!